Olá, pessoal. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com a Luísa, da Alugabi. A gente vai falar um pouco sobre organização, organizar a rotina e o quanto isso é importante para a gente desenvolver um trabalho, né, como empreendedor com mais qualidade e, ao mesmo tempo, conseguir chegar nos resultados que a gente busca. Se apresenta para a galera aí, Luísa. Oi, gente, tudo bem? Bom, então, meu nome é Luísa Gabriela, eu sou formada em administração e em 2015 eu me certifiquei como personal organizer, né? Quem já assistiu, quem é fã aí do Santa Ajuda, entende um pouquinho o que um personal organizer faz. E a gente o resumo total da ópera a gente costuma ir na casa do cliente e organizar a casa, o quarto, o armário, o banheiro, cozinha, por aí. E aí eu fiz alguns projetos desses em 2015, início de 2016, e vi que a organização ia muito além de só organizar a casa da pessoa, né? Eu tive alguns clientes depois que falaram: Lua, não deu muito certo, porque eu acho que eu sou desorganizado. E aí eu comecei um trabalho interno, né? Tem pessoas que a organização vai de fora para dentro e tem outras que é de dentro para fora. Então, eu digo que existe esses dois tipos de pessoa. E assim eu comecei a Alugabi, fazendo organização, né? Projetos de organização e produtos. Então, os produtos, como eu gostava muito de costurar, e eu comecei a ver que tinha gente que não tinha dinheiro para pagar um projeto de organização, eu comecei a fazer alguns produtos para organizar a viagem, a mala, o dia a dia, todos focados dentro de uma cadeia menos lixo, né, para reduzir o resíduo que era gerado. E aí, no decorrer do tempo, comecei a dar consultoria para amigo, empreendedor, e aí fui montando outras coisas dentro da Alugabi para espalhar, né, essa cultura mais de organização que a gente precisa muito mais para o nosso dia. E não é bobeira, né? Porque hoje em dia a vida é super corrida e a verdade é que a gente precisa mesmo ter um pouquinho de organização para dar tempo de ficar com a família, ou para curtir um dia na praia, ou fazer um exercício físico, que 24 horas todo mundo tem no seu dia, né? Basta saber como que a gente vai usar. Então é isso. A Alugabi começou assim e ela segue assim, focada em organizar com soluções sustentáveis e práticas a rotina de vida de cada um. Legal, bacana. A gente se conheceu esse ano, né, devido ao programa que a gente participa junto, que é o Iniciativa Jovem. Conta um pouquinho como é que foi esse processo para você de começar a empreender, quando surgiu na sua vida, como foi esse processo para você de empreender? Então, eu nunca tinha pensado em empreender. Não foi uma coisa que eu entrei na faculdade, vou ter a minha empresa. Não, até porque os meus pais são empresários e eu vi o quanto que eles se matavam pelo trabalho e o quanto que isso, como criança, né, me impossibilitou de ficar muito com eles. E então não foi uma coisa que eu sempre quis fazer, não. Mas quando eu comecei a fazer a faculdade de administração, foi em 2009, todo mundo queria um estágio em multinacional, e eu não. Aí eu falei, gente, sou o quê? O pintinho feio do negócio, né? Não sei o que eu quero, mas eu não quero trabalhar numa empresa grande. Mas trabalhei, fiz estágio em multinacionais, vi que realmente não era muito a minha praia, e trabalhei mesmo em empresas menores, foi onde eu gostei mais de ficar, até que eu entrei para fazer estágio em uma startup e eu nem sabia o que era startup, né, a nomenclatura, que não sabia, não tinha a menor ideia, eu caí de paraquedas lá. E aí, com isso, eu comecei a presenciar um pouco o que é empreender, né, o que é o empreendedorismo, startup, esse mundo super high-tech, mas nada que me levasse a ter o meu próprio negócio também. Eu gostava muito de trabalhar lá, só que não deu certo. A empresa acabou fechando 3 anos depois.
E aí eu falei assim, acho que eu vou tentar fazer meu negócio, né? Porque a gente já estava nesse negócio de crise, já estava ruim de arrumar um estágio, né? Um emprego, na verdade, porque eu já tinha me formado. Comecei a aplicar para trainee e nesse meio tempo já tinha feito o curso e tinha começado a atender os clientes e tal. Não era meio que um passatempo para até eu arrumar o trainee. Só que aí também no processo seletivo do trainee eu ficava, não tenho nada a ver com isso, não é a minha cara. Também não passei para nada e como eu não passei, eu falei, é agora, eu vou fazer meu negócio dar certo. Acho que é minha chance. E aí eu comecei e entrei para a Shell em 2017. O programa foi muito bom para me dar uma visão. As mentorias que tem no programa foram boas, né? Para me dar uma visão do todo, porque lá dentro eu fui remodelando bastante coisa dentro da Lugabi. E eu acho que empreender é meio isso, né? Eu acho que se fala muito, fiz não sei quantos milhões em 4 meses. Gente, não sei. Eu acho lindo, mas eu acho muito palco. Acho que empreender dá trabalho. Eu comecei a ver que eu precisava me organizar muito mais, mesmo que eu já fosse organizada. Quando eu trabalhei na startup, às vezes eu trabalhava 12 horas por dia. Então eu tinha que eu era responsável por 4 áreas. Então eu já tinha que ter um processo, um método de organização para fazer as coisas andarem. Mas eu só entendi mesmo o quanto eu precisava disso tudo na minha vida a hora que eu resolvi empreender, porque você é dono do seu tempo. E aí, quando você é dono do seu tempo, você quer fazer o quê? Vou trabalhar na mesma hora que todo mundo trabalha, né? De 9 às 6, sei lá, de 9 às 10, às 7, sei lá. Só que aí você quer ir na academia, você quer comer melhor, você quer fazer tudo e no final você não dá conta de nada. E aí você tem que ir realocando como que funciona trabalhar sozinho. E eu trabalho em casa, então às vezes tem as distrações em casa, tem que aprender a dizer não muito mais. Então, assim, para mim empreender é uma montanha russa. Tem dias que você está no auge, produzindo pra caramba, tem dias que você não está afim de fazer nada. E aí eu acho que entra muito essa parte de organização e produtividade, entendeu? Porque você não está afim de fazer isso. E eu costumo falar muito de procrastinação produtiva. E aí, nesse momento que dá vontade de procrastinar, ver o que você pode procrastinar e produzir também, né? É isso. Legal, legal. Então você preparou um material para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão da organização, de como tornar a sua rotina mais produtiva, né? Vamos falar disso então, porque acho que a galera está esperando justamente por isso. Vamos sim. Eu preparei o material porque o que acontece? Às vezes a gente baixa 1001 aplicativos aí para organizar os processos e as tarefas que a gente tem que fazer no dia. Às vezes trabalha com equipe. Aí, esse aplicativo aqui é ótimo para trabalhar em equipe. Esse nem tanto. Mas eu já comentei isso uma vez com o Ronier. Eu acho que a organização ela começa antes do porquê você precisa disso, né? Como que você está na sua vida hoje e por que você acha que você está precisando de um método de organização para a gente conseguir ver qual é o melhor gerenciador de tarefas e aplicativos e sistemas, etc. E ver onde que está o gargalo também do seu dia para a gente começar a organizar e fazer a produtividade começar a fluir, né? Então, eu costumo dizer que a organização, ela tem 3 P's, quase igual ao marketing, né? Não é só o marketing que tem esse monte de P. A organização tem também. Então, a gente começa falando que para você buscar uma organização perfeita naquele momento da sua vida, porque assim como a nossa vida não é constante, a organização que você vai fazer nesse momento da sua vida também não é. Então, a gente sempre tem que ver o propósito, né? Então, foi um pouquinho que eu falei de tipo, o que você está buscando com essa organização, qual o seu propósito de vida, os seus objetivos e o que se tornar mais organizado e produtivo hoje vai acrescentar para você atingir esses objetivos. E aí depois a gente fala um pouquinho de planejamento,
que é o como, né? Como que você pretende realizar isso, ou por que você pretende realizar isso. E aí vem a priorização. Dentro do que você faz hoje, o que você precisa priorizar e o que você não precisa priorizar, que só te consome tempo e saúde. Porque eu acho que a coisa mais valiosa que a gente tem hoje em dia é o nosso tempo. Principalmente o empreendedor, né? Então, a gente precisa entender como que você vai priorizar as suas tarefas ou o momento que você está com a sua família e o seu trabalho e o que está te consumindo tempo e saúde. E aí a gente começa a colocar em prática. Então, o colocar em prática é você, de repente, ter um hábito um pouco menor e ir aumentando com o longo do tempo. E aí, o momento que bate a vontade de não fazer nada no dia é aprender a olhar para dentro e ver o porquê que não dá vontade e aonde que a gente tem que ajustar o que a gente planejou. E aí entra um pouco a persistência, que é a força de vontade que a gente tem. Porque vai ter dia que parece que tudo deu errado, que a gente planejou uma semana inteira e na segunda-feira já ferrou a semana toda, as tarefas não começaram a funcionar, já dá vontade de jogar tudo pro alto. E não, calma, respira, persiste, porque vai dar certo. E na hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, é você se permitir realmente, naquele momentinho, um minutinho, joga tudo pro alto, sei lá, vai andar de bicicleta, se permite, e aí volta com a cabeça mais clara, melhor, para entender porque realmente travou, que é aí que a gente vê o gargalo, né? Aonde que está esse gargalo da sua organização, e aí volta para o planejamento e começa o sistema todo de novo. Planeja, prioriza, pratica e executa. E aí, para isso tudo acontecer, eu digo que a gente tem 5 passos. E o primeiro deles é encontrar e eliminar as distrações. Porque o que seria as distrações, né? Porque não sei se vocês já perceberam, mas a gente se distrai muito durante o dia a dia. E tem alguns estudos que dizem que no momento que a gente se distrai até voltar para o que a gente estava fazendo, a gente demora em torno de 27 minutos. Quem conhece a técnica do Pomodoro, são os blocos de 25 minutos, viu que você perdeu um bloco de produtividade aí nessa distração. Então, sim, o tempo é o nosso bem mais precioso e eliminar as distrações faz parte de produzir mais. Então, algumas coisas que te distraem, que não só te distraem, né, que distraem de um modo geral, que alguns estudos levantam, notificações. Então, tanto notificações no celular quanto no computador distrai. Por mais que meu celular está no silencioso, mas a tela fica clara, você olha para a tela. Milésimos de segundos, assim. Você olhou, meu Deus do céu. Quando você voltar para a tela do computador, já desapareceu, você não sabe mais o que você estava fazendo. Mas dá para viver assim? Dá para viver sem notificação do celular? Dá, eu vivo sem notificação do celular. Dá para viver. Uma coisa legal até desse lance de notificação do celular, quando eu desativei, eu tinha um iPhone. E aí eu desativei tudo, não ficava nem aquele vermelhinho no ícone do aplicativo, né? E aí eu passei para um Samsung, quem aí puder me ajudar, eu queria muito tirar esse vermelhinho do aplicativo, porque não sai, eu silenciei tudo, tirei tudo, mas ele não dá a opção que o iPhone dá de tirar a notificação do ícone. E aí eu já reparei comigo, o que é muito legal de você começar a eliminar as notificações, é que você repara você. E aí eu reparei que quando eu estou muito ansiosa, eu tenho um projeto muito grande para entregar, alguma coisa assim, ou estou esperando resposta de alguém, eu sei que a pessoa não vai me dar resposta naquele dia, eu toda hora olho o telefone. Então, assim, o que eu percebi foi que eu não tenho notificação, não é uma coisa que eu sinto falta no meu dia, mas quando eu sei que eu tô ansiosa, eu sei que eu recorro muito mais ao telefone. E aí vem a segunda coisa de distração, né? Eu escondo o telefone em casa. Então, eu pego, boto o telefone numa gaveta, porque eu sei que eu vou ficar olhando para aquilo toda hora. E coragem. É difícil. Eu não vou falar que é fácil, porque não é fácil, é um processo constante,
Mas uma coisa boa, principalmente para quem tem filho, é avisar, né? Olha, não entre em contato comigo pelo WhatsApp, porque eu acho que o problema é que o WhatsApp ficou muito banalizado. As pessoas hoje em dia dão parabéns pelo WhatsApp. Gente, não custa, liga 1 minuto, sabe? Então, querem falar coisas importantes pelo WhatsApp, ou em vez de documentar no e-mail ou fazer a ligação. Então, avisa. Olha, o meu telefone, ele não toca. Então, se for muito importante, a pessoa está quase morrendo, eu vou pedir para você me ligar. Porque eu funciono dessa maneira. E eu comecei a avisar isso para todo mundo. Inclusive, hoje, na minha casa, né? Quem vai fazer alguma coisa na rua e precisa da minha resposta rápido, liga. Minhas amigas mandam mensagem perguntando se eu estou pronta para sair. Liga. Não adianta mandar mensagem, não, eu vou ver. Entendeu? Então, uma coisa que eu quero implementar no meu dia é ter hora para responder. Eu ainda estou tentando, eu pego os intervalos do Pomodoro para ver só se tem alguma coisa importante, mas se é só bate-papo, eu tenho respondido mais à noite. Então, é difícil, mas, gente, dá certo, tá? E vocês produzem muito mais depois. Então, para quem trabalha em casa também, outra coisa que distrai muito é televisão, rede social, né? Você entrou no Facebook para agendar um post, quem faz marketing e tal, entrou no Facebook para agendar um post. Porque você entrou no Facebook e viu o feed, acabou. Vai ficar ali eternamente. Então, tem que ter um pouquinho dessa persistência. E a galera mesmo que está em casa contigo, né? Porque quem trabalha, ainda mora com a família, eu sou um exemplo disso, tem que virar e falar, olha, agora eu estou no meu horário de trabalho, depois eu falo isso com você. Dói. Falar não é uma coisa que dói pra gente. Mas é só assim que a gente respeita tanto o nosso espaço quanto o espaço do outro, né? E aí é um pouquinho isso, né? Essas são algumas das distrações que existem. E uma coisa que eu acho muito legal também é com relação a esse lance de telefone, porque hoje a gente fica muito conectado no telefone e tudo mais, pela questão de acordar e olhar o telefone, sabe? Então, assim, não consegue desativar a notificação? Tudo bem, se você não conseguir. Tenta. Mas se você não conseguir, faz o... Aí, ó, só porque eu falei, já tem alguém me ligando. Mas só porque você... Desculpa, gente. Mas só porque você não consegue, né, pegar a notificação, desligar e tudo mais, tenta não olhar o telefone, pelo menos. Não olha o telefone, não acorda. Acorda e não olha o telefone. Acorda, desculpa, aí, vai me distrair. Acorda e não olha o telefone, toma café, leva o filho na creche, etc. Faz as coisas, vê como que o dia rende mais. Uma vez eu estava conversando com uma cliente minha, ela falou assim, eu demoro muito para sair de casa. Aí eu perguntei, tá bom, o que você faz quando você abre o olho? Tomo café. Quando você abre o olho, você já toma café? É assim que funciona? Não, eu pego o telefone. Eu falei, pois é. Quanto tempo você fica no telefone? Não sei. E aí, um dia ela foi ver, ela ficou 2 horas da manhã dela presa no telefone. O tempo passa rápido quando a gente está no telefone. Outra coisa legal também para fazer, para começar esses passos, né, da organização, é desenhar o dia ideal para você. Então, quem não desenha, como eu, escreve. Então, quando você acorda, o que você gostaria de fazer? Eu quando fiz esse exercício, achei muito bom, porque eu ainda desenhei com relação a um dia de trabalho. Então, sugiro vocês a fazerem o mesmo. Desenha o dia ideal com relação ao trabalho. Quando eu chego do trabalho, eu queria ficar mais tempo com meu filho, com meu cachorro. Ou o meu dia ideal é eu acordar, tomar o meu café e fazer um exercício físico. Escreve isso, pendura na frente, assim, da onde você trabalha, em um lugar super visível. Lê pela manhã, e aí você vai vendo que você vai começando a entrar numa busca por esse dia ideal. Então, assim, trabalhar durante 4 horas e fazer uma pausa e depois trabalhar mais 4. A gente é dono do nosso tempo, por que a gente não pode dar uma pausa? Infelizmente, quem tem que bater ponto não consegue fazer isso, mas
empreendedores que trabalham por si só conseguem. Então, isso é muito bom, né? E aí, um outro passo também é inserir os pequenos hábitos. Existe uma metodologia, chama Tiny Habits, né? Pequenos hábitos. E o que seria isso? Eu tenho muita vontade... Uma coisa que todo mundo me fala, tá? Eu tenho muita vontade de fazer exercício físico, mas eu não consigo. Aí eu já perguntei várias vezes, por que você não consegue? Porque eu não consigo passar 1 hora dentro da academia. Bom, se você já consegue ir na academia, já tá ótimo. Pega e fica, 20 minutos. Conversa com o seu professor que vai montar a série da academia. Você consegue montar uma série para mim de 20 minutos? É melhor você fazer 20 minutos por dia do que não fazer nada em horário nenhum do dia. Então, quando você começa a fazer isso, você vai vendo que daqui a pouco você aumentou um pouquinho mais o tempo, você já fechou um dia um horário no seu dia para fazer esse hábito, para entrar na sua rotina e fazer parte dela, né? Então, não adianta trabalhar com prazo surreal. Eu costumo dizer que a gente tem que ter um senso real das coisas. Se o seu dia tem 24 horas, 8 você precisa dormir e 8 você precisa trabalhar, o resto você vai intercalar durante o seu dia. Se você não tem 1 hora, ou se você não gosta de ficar 1 hora fazendo exercício físico, 20 minutos, 15 minutos já está ótimo. Uma coisa que eu fiz esse ano, eu acho muito legal trazer, porque são coisas que eu testei comigo e começaram a dar certo, e aí eu falo para os meus clientes fazerem também, amigos e tal, e todo mundo me dá um feedback positivo. Então, eu sempre quis ler mais. Não foi uma coisa que eu tive na minha infância, não fui muito estimulada a leitura, e ano passado eu me dei conta que eu li 3 livros. E eu falei, gente, 3 livros não é nada. E eu estabeleci que esse ano eu ia ler 12 livros e 30 minutos por dia. Lógico que tem dias que eu não consigo ler. Por isso eu estabeleci 30 minutos, que um dia compensa o outro. Então, por exemplo, fevereiro eu não li um livro, mas eu já li 11 livros esse ano. Então, a gente está no meio do ano agora e eu já estou lendo a meta que eu estabeleci para o ano todo. Então, assim, mas eu travo o meu calendário, eu sento, ponho um cronômetro, meia hora e leio, desligo tudo. Então, eu aconselho a fazer o mesmo. Quando você quer inserir um hábito na sua vida, começa pequeno, real, um hábito real. Existe até uma metodologia, não estou me recordando o nome agora, mas que diz que às vezes é bom você fazer 1 minuto. Então, por exemplo, quem quer aprender a meditar, vai meditando de 1 em 1 minuto. Daqui a pouco você já está quase 1 hora meditando, entendeu? Então, isso é muito bom, isso ajuda muito a você iniciar um processo de organização na sua vida. E aí a gente começa a falar. Posso seguir? Ou você tem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar, Ronier? Não, tá ótimo, tá ótimo. Então. E aí a gente fala muito sobre as tarefas, né? Como gerenciar essas tarefas aí que a gente tem. A gente pode usar tanto um aplicativo para fazer isso. Eu falei para o Ronier que eu fiz um material para vocês escrito, né? Um e-book, e aí a galera do Inquietos vai receber esse book, eu vou passar para ele aí, a gente vai ver como é que vai mandar isso para vocês. E aí lá tem os links de todos os aplicativos que eu já usei, já testei, uns eu continuo usando, outros não. Mas um aplicativo que eu uso bastante é o Todoist, não sei quem já ouviu falar. Eu acho que ele é ótimo porque você consegue organizar as suas tarefas de acordo com as áreas da sua vida. Então, as tarefas de trabalho, tarefas de casa, coisas mais pessoais. Por exemplo, eu tenho uma cachorra e aí eu coloco as coisas que eu tenho que fazer dela dentro do aplicativo também. Então, é muito bom. Mas quem gosta mais do analógico, vai para o bullet journal, caderninho, mas concentra as tarefas num lugar só. E uma coisa que eu acho muito ideal assim para o nosso dia sabe o pequeno hábito que eu acabei de falar? Anota como uma tarefa. Porque um hábito, algo que você quer fazer, até ele se tornar um hábito na sua vida, ele demora, em média, 60 dias para realmente estar enraizado no seu corpo, se você fizer na sua cabeça e tal, se você fizer todos os dias.
Então, assim, eu acho muito difícil alguém fazer exercício físico todos os dias, logo no início, né? Então, estabelece, tipo assim, 3 vezes por semana, mas tenta fazer todos os dias, mas se você fizer 3 vezes por semana, tá legal. E aí você vai vendo quanto tempo o seu corpo vai começar a pedir para você fazer isso, né? E isso é muito bom. Ou comer saudável, porque um hábito puxa o outro. Então, anota no seu gerenciador de tarefas que você vai fazer isso esse dia e você precisa concluir, porque a gente esquece, o negócio ainda não está enraizado na nossa cabeça. Então, você acaba esquecendo que você tem que fazer aquilo. Eu estou participando de um desafio de um curso e eu tenho que criar um vídeo todo dia. E eu anotei no gerenciador, todo dia eu tenho que criar um vídeo, porque não é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer ainda. Então, isso é muito bom. Outra coisa também é você entender que a cabeça ela foi feita para criar, ela não foi feita para armazenar tarefa. Então, nem tarefa, nem compromisso, nem ideia. Então, esses gerenciadores de tarefas servem também para você ter algum lugar que seja a sua caixa de entrada, aonde você está, sei lá, dentro do metrô, aí te deu um insight de fazer alguma coisa para a sua empresa. Se você não anotar isso vai sumir. E, de repente, esse insight que você teve é um negócio muito bom, que pode dar uma alavancada na sua empresa. Então, assim, o ideal é usa um gerenciador e cria uma pasta ou uma nota, qualquer coisa que você possa botar todas essas informações que passam na sua cabeça, desde de tarefas até compromissos, até ligar para não sei quem, até ideias da empresa ou da vida que aparece, ou, eu tenho vontade de viajar para Bora Bora, coloca lá, entendeu? Sai colocando, porque aí a gente entra num outro passo, que é fazer as revisões. É nessa hora que a gente começa a ver se o planejamento que fez está dando certo. Então, e além de ver se o planejamento está dando certo, se você está priorizando certo, e se tudo isso que você está colocando na sua caixa de entrada, ela vai ser processada para os lugares certos. Então, se você precisa ligar porque tem que consertar alguma coisa na sua casa, você colocou lá. E aí você vai ver quando que você vai ligar para a pessoa para ela consertar um negócio. Ou quando você vai estruturar esse projeto de parceria que você pensou para sua empresa, sabe? Ou a campanha de marketing nova que você quer fazer. Então, assim, tudo isso faz parte da revisão. Eu acho que é muito legal quando a gente faz a revisão é destinar um tempo no final da semana que você sente e realmente se concentre para fazer aquilo. E isso aí também vai virando um hábito na sua vida. Então, assim, sei lá, 15 minutos de um domingo. Você não precisa de muito. 15 minutos é tempo pra caramba. Então, 15 minutos de um domingo, você olha a sua caixa de entrada, vê quais são as tarefas que você tem que fazer na semana, vê o que vai sair da caixa de entrada, né? O que vai ser feito, o que você vai dar andamento para aquilo, como você vai dar andamento para aquilo. E melhor, escreve um texto para você, falando como que foi a sua semana, o que você alcançou nessa semana, como que você alcançou, ou se você não alcançou alguma meta, né? Estabelecer alguma meta da semana, ou alguma tarefa, algo assim. Se você não alcançou isso, por que você não alcançou isso? O que aconteceu? Quais os sentimentos apareceram? Ou quais imprevistos aconteceram durante a sua semana que não te deixaram realizar isso? E aí você estabelece qual vai ser a meta da sua semana. Eu acho que eu fiquei uns 3 meses e a minha única meta da semana era zerar o gerenciador de tarefas. Então, eu só tinha que fazer tudo que estava no gerenciador de tarefas. Ponto. E não é surreal, não, gente. Não adianta vocês colocarem 20 tarefas por dia. Usem prazos e tempos reais na vida. Não adianta, porque quando você fala alguma coisa surreal assim, já dá preguiça de alcançar. Então, começa pequeno para ir conquistando maior. Eu acho que é aquele velho ditado que eu adoro, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Então, é bem por aí. E aí, com esse lance das revisões também, para a gente concluir, além de fazer essas revisões semanais, principalmente quando a gente fala de trabalho, o ideal é você fazer o quê?
acabou o seu expediente, acabou o dia e tal, dá uma revisada o que vai ser o próximo dia, e só 1 minutinho para você fazer isso, e aí você cria o hábito de fazer diariamente, semanalmente, e aí mensalmente, anualmente, porque aí só assim a gente começa a saber como conquistar as metas que a gente estabelece, tanto na nossa vida quanto dentro da empresa, né? E aí é isso, então. Acho que esses 5 passos te ajudam a começar a entender como se organizar e como começar a usar um gerenciador de tarefas antes de partir logo para ele. Entendi. Então, na verdade, o grande passo é muito mais você. Não é a ferramenta que vai fazer você se organizar, né? O que vai fazer é você criar esses hábitos e aí a plataforma que você vai utilizar, se é digital, se é no papel, se é numa agenda, a forma que você vai utilizar é independente, né? Existem ferramentas que você indica que são melhores, né? Mas o que faz diferença é você adquirir o hábito, né? Exatamente. É aquele lance, né, que eu falei lá no início. Tem pessoas que a organização é de dentro para fora. E tem gente que é de fora para dentro. Então, por exemplo, se você já está num estado onde não sabe onde estão os papéis que você precisa usar, já não sabe onde colocou nada. Então, organiza a mesa de trabalho e começa a trabalhar. Vê se vai começar desse jeito. Aí você vai vendo que você precisa se organizar também internamente. No final, a gente sempre acaba se organizando internamente. Mas eu acho que uma vida empreendedora, onde a gente tem que dar conta de muitas coisas, o ideal é você começar a entender aonde está o seu gargalo. Por que a sua mesa de trabalho está uma zona? Entendeu? E aí começar a criar os hábitos de manter uma organização ou começar a criar um hábito para você conseguir focar. Às vezes eu vejo muita gente que está empreendendo, mas não tem foco, sabe? De ficar numa tarefa só. Trabalha com desktop aberto com 50 mil abas. Isso é péssimo, por experiência própria. É péssimo isso, porque o tempo que você fica navegando de aba em aba para achar alguma coisa, você não produziu nada. Então, eu gosto muito de trabalhar. A única aba que está aberta aqui no meu computador agora é o To-Do's e o Hangout. Ponto. Sabe? Porque eu vou acabar a nossa reunião aqui, né? O nosso call e tal, o Hangout, e eu entro lá, pronto, já finalizei essa tarefa hoje com a Anieta, tranquilo, qual é a próxima? E aí você abre a aba da próxima, porque é só assim que a gente vai começando a ter foco. Acho que a organização, ela te ajuda muito a você criar isso e o foco te ajuda muito a produzir. Então, começa por aí, né? Não adianta. Uma coisa muito legal para quem não tem foco é usar o sistema, né? O método do Pomodoro. Caso alguém não conheça, eu vou explicar rapidinho como é que funciona. Então, funciona assim, você faz blocos de 25 minutos, aí pega o cronômetro. Por que chama Pomodoro? Era por causa daquele timer de tomatinho que existe, né? Mas você pega 25 minutos e fica focado em fazer alguma tarefa em 25 minutos. Eu gosto muito de usar o Pomodoro quando eu tenho um projeto grande para entregar, porque aí os blocos eu quebro em pequenas tarefas que eu preciso para entregar o projeto. Então, assim, aí você fez um bloco de 25 minutos, você descansa 5 minutos, cronometrado. Aí você vai no banheiro, bebe água, faz alguma coisa assim. Depois de 4 blocos de 25 minutos e 3 blocos de 5 minutos, o último, você tem 15 minutos de descanso. E aí, 15 minutos, gente, dá para você ler um pedacinho de um livro. Dá para você tirar o dia e fazer uma abdominal ali rapidinho, entendeu? Ou cozinhar um lanche saudável. E a verdade é que a gente acha que às vezes isso é bobeira, mas você ter hábitos saudáveis ajuda muito a você produzir melhor, entendeu? Só que a gente só vê isso depois de 2, 3 meses, né? Que é quando o hábito ele já começa a estar enraizado no andamento do seu cérebro, do seu corpo e tal. Mas sim, eu acredito que a gente antes precisa aprender aonde estão os nossos gargalos para usar um aplicativo, porque o aplicativo ele é uma tela em branco. Se você não sabe como você vai se organizar,
você vai falar, isso não serve para mim. Sim. É o que eu mais escuto. Na verdade, eu passei por alguns momentos, assim, como empreendedor, que eu tive muita dificuldade de encarar o que é momento de trabalho e o que é momento de fora trabalho. E aí, quando eu comecei a implementar algumas técnicas que eu até aprendi com você, essa coisa da agenda, eu uso, por exemplo, o calendário do Google, eu organizo lá as minhas tarefas macro. Então, por exemplo, reuniões que eu tenho, consultorias que eu preciso fazer, contato com determinadas pessoas, eu coloco lá nessa agenda. E aí eu coloco nessa agenda essas tarefas, aí marco outras pessoas, até tem reuniões nossas em comum que a gente está lá, e aí tem as notificações que a gente recebe, e eu utilizo uma outra ferramenta, que é uma ferramenta para controlar as atividades e tarefas que eu tenho, porque eu tenho pessoas que trabalham comigo, então a gente divide ali e controla o que está sendo executado. E é bem interessante isso, porque funciona bem, mas a gente teve que se adaptar. E para que eu conseguisse me adaptar e entender que eu tinha que estabelecer esses limites de horários, eu só vou trabalhar até as 6. Claro, excepcionalmente, como no trabalho convencional de carteira assinada, você tem às vezes que fazer uma coisa de um trabalho um pouco mais tempo, mas eu me dediquei a entender que eu precisava fazer essas mudanças na minha rotina, pelo menos para o dia a dia. E ela tem funcionado e tem sido muito positivo. Os finais de semana eu tenho conseguido dedicar na família e a coisa funciona. E é uma coisa que é bacana você implementar isso. E hoje você tem um trabalho também de consultoria onde você acompanha algumas pessoas ajudando elas a se organizarem dessa forma, né? Isso. Tenho. Acho que eu faço a consultoria hoje com a galera, faço online até, porque é ótimo, porque a gente consegue ter sessões, né, para ver como organizar melhor a semana. Eu costumo até pedir, às vezes, para os clientes, faz a lista, organiza essa lista toda, e aí quando a gente tiver a consulta, né, tiver a sessão da consultoria, a gente bate, vê como que você organizou isso, o que você pode melhorar, se você está colocando muita tarefa no seu dia. Eu tenho esse trabalho de acompanhamento até para a gente ver até onde isso vai dar certo. E uma coisa que eu também estou começando a fazer agora na empresa, né, fiz com o pessoal aí e agora o produto já está saindo para venda, é uma consultoria utilizando o Trello. Então, Ferramenta maravilhosa que eu uso para me organizar, ótimo. Eu acho o Trello ótimo quando você tem uma equipe para fazer isso e para organizar tarefas grandes, né? Então, projetos grandes é muito legal de usar o Trello. E quando você tem uma equipe que você consegue trabalhar ali junto. Porque eu comecei a dar essa consultoria para empreendedores até, porque o pessoal todo mundo fala, o Trello é maravilhoso, o Trello é maravilhoso. Eu acho o Trello maravilhoso. Eu comecei a usar o Trello em 2013, que foi quando eu comecei a trabalhar na startup. E uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida foi a minha chefe virou e falou assim, Luiz, agora a gente vai usar essa ferramenta aqui, tá? Se vira aí. Falei, gente, o que é isso? Então, eu fui aprendendo a usar o Trello e até estruturei o board de todo mundo na empresa de acordo com o que estava acontecendo, né? Com a organização que a gente estava demandando. E isso, às vezes, muda, gente. A nossa vida não é constante. Vai entrar um projeto que vai dar uma desequilibrada e aí ajusta, planeja de novo, faz o ajuste. Eu acho que a gente tem que se permitir ajustar, porque a organização ela não é para ser engessada. Eu acho que as pessoas, às vezes, a gente fala assim, eu costumo brincar muito, porque eu vou falar assim, eu sou consultora de organização. Eu não sei ser organizada. Primeiro, que eu acho que ninguém é desorganizado, só acho que a pessoa não achou o melhor método de organização para ela. E depois, uma coisa que eu digo muito é com relação à rotina, porque quando a gente fala assim, eu acho que você tem que se organizar, a pessoa está achando que ela vai ficar engessada naquela rotina ali de, eu tenho 6 horas da manhã, eu tenho que acordar. Não, pelo amor de Deus, não é isso. É você saber as atividades que você tem que fazer no seu dia e fazer essas atividades serem produtivas, entendeu? Dentro de blocos de tempo. Por isso que eu costumo dizer, eu gosto de trabalhar, às vezes eu trabalho um período pela manhã, e aí vou fazer minhas coisas, almoço, vou na academia, não sei o quê, e volto e trabalho mais um período de tarde. A gente tem essa flexibilidade, né? Tá aí, 24 horas é para todo mundo. Então, eu hoje faço esse tipo de consultoria com o pessoal
Vou deixar os contatos com o Ronier, ele passa para Qual é o todo seu mundo. site? Qual é o seu site hoje? O site é www.lugabi.com.br. E se alguém quiser acompanhar o Instagram, lá também eu dou bastante dica. É LugabiBR, @LugabiBR. Legal, assim, acho que para muitas pessoas o que você disse vai ser assim transformador. Eu conheço pessoas que já tiveram contato com as coisas que você ensina e assim essas pessoas narram que mudou a realidade, assim, sabe, de ter uma rotina totalmente desorganizada e passar a ter uma rotina muito organizada, sabendo o que precisa ser feito. E isso eu acho que é um grande passo, né? Assim, não só para quem é empreendedor, até para quem trabalha num emprego tradicional, ou tem família, tem uma série de outras coisas para tocar, curso, faculdade, várias coisas. Né? E essas pessoas precisam desse tipo de ajuda, né? Para transformar sua rotina numa rotina mais produtiva. E acho que, Sim. assim, hoje com essas dicas já dá para implementar, já dá para começar uma mudança na rotina. E é aquilo que você falou, não adianta ter a ferramenta se você não tem essa mudança de hábito, né, implementada em você, né? É o que eu costumo dizer. A gente às vezes tem que olhar para casa de dentro para entender o que está rolando do lado de fora. Mas é muito legal. Eu acho que tudo é adaptável para todos. Né? Eu costumo falar muitas vezes, grande parte dos meus clientes são empreendedores, até porque eu estou nesse meio. E uma coisa que eu gosto muito de falar é, gente, eu para mim a pior frase que existe no mundo é como é espeto de casa de ferreiro, espeto de pau. Comigo esse negócio não funciona. Então, assim, o que eu gosto de passar para as pessoas é o que eu já fiz comigo. Não sou uma super mulher, me permito muito, às vezes eu erro, e aí eu volto atrás e remodelo todo o sistema de organização que eu montei para mim. E acho que esse é o grande lance do negócio. E eu acho assim, todo mundo consegue fazer, né? Eu acho que a gente precisa persistir só um pouquinho mais. Então, as coisas elas acontecem. Eu acho muito legal quem colocar os passos em prática e começar a entender como é que funciona. Me conta, adoro receber os feedbacks de vocês, acho muito legal. E é isso, então. Espero que todo mundo tenha gostado. Muito legal, Luísa. Obrigado de verdade por compartilhar com a gente aí esses processos, essas dicas. Eu acho que vai ajudar bastante a galera. E de verdade agradeço por todo mundo que assistiu, que está assistindo aqui esse material com a gente. Obrigado, Luísa. Imagina, obrigada a você, obrigada a oportunidade e aproveitem bastante o material, galera. Até lá, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente.